Estamos começando o programa Hora da Verdade pelo YouTube. E se você gostar, deixe seu like e se inscreva. A Hora da Verdade, alimento para o espírito. A coisa mais importante que tem para o cristão é alimentar o espírito com o pão da vida, com a palavra de Deus. Lá em Eclesiastes, diz a santa palavra de Deus que o ler muitos livros é cansaço da carne. O que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda a sua palavra. Teme a Deus e guarda a sua palavra. Então, o ser humano, a índole humana, não gosta de ouvir muito uma palavra chamada morte. Morte. Até muitos cristãos. Mas na Avenida da Saudade tem um condomínio fechado. E é para lá que todos iremos um dia. Ou seja, esse condomínio fechado é o cemitério. Toda a Avenida da Saudade, a maioria, tem um condomínio fechado. E é para lá que todo ser humano, desde que nasce, está já caminhando para esse destino, a morte. Mas o cristão ele já venceu essa palavra, porque entregando a vida a Jesus, o Senhor Jesus garante: e eu vos darei vida e vida com abundância, a vida eterna. O próprio Jesus ali no deserto, confrontando a Satanás, quando Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, o Filho de Deus, olhou para o inimigo e disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, alimento para o espírito é se alimentar da santa palavra para poder enfrentar o dia a dia, porque de repente dá um piripaque e aí já era, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz: vigiai e orai. Nesse sentido, vigia seus olhos, para que a luz que há em ti não se torne grande trevas. Vigia teus ouvidos, para quando o Espírito Santo querer falar contigo, você ouça a voz do Espírito Santo. Porque a índole humana, a índole natural adâmica, ela ouve o que quer, né? Escuta o que quer e não ouve o que precisa. Vigiar a língua. Esse membrinho, diz lá em Tiago, que é o único membro que é inflamado pelo inferno. Então, quando diz vigiar e orai, não é vigiar o próximo, é vigiar
a nós mesmos, os olhos, os ouvidos e a língua. E aí, lá em Gênesis, capítulo 2, vamos começar, versículo 7. Então, bem no início, onde a ciência tropeça. Porque Deus criou a ciência não criou Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha só. E assoprou em suas narinas o quê? O fôlego da vida, o espírito. E o homem foi feito alma vivente. E a ciência tropeça nisso. E também isso aqui prova que Adão não reencarnou, ele foi criado e já saiu andando, né? A palavra de Deus, ela derruba tudo. Ela é a verdade. E a ciência tropeça aí, porque a mulher, ela não foi feita do pó, ela já saiu de matéria-prima boa, cara, a costela do homem, né? Que benção! Aí Deus clonou a coisa maravilhosa que é a mulher adjutora, que gera vida. Olha que coisa. A ciência se perde. Descobriu clonagem há pouco tempo. O máximo que clonou foi uma Dolly, uma ovelha. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 20 diz: todos vão para um lugar. Ou seja, todos irão para o condomínio fechado, seja rico, bilionário, trilionário, sábio, seja branco, negro, índio, amarelo, vermelho, religioso, não religioso, com sexo, sem sexo, todos, famoso, não famoso, vão para o condomínio fechado, aonde terá uma plaquinha dizendo aqui jaz. O cristão tem que pensar nisso. Por quê? Porque se o arrebatamento não chegar e você de repente ficar atravessando a rua e atropelado por uma bicicleta, bate a cabeça e morre, já está preparado. O corpo vai ao pó, mas o espírito, aleluia, nome no livro da vida, glória a Deus, vai ser recebido no paraíso. Glórias a Jesus. Por isso, temos que vigiar, porque a salvação, cada um cuida da sua salvação. E todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Você vê que coisa? E o pozinho vai ficar lá, porque no dia do arrebatamento, os que dormem em Cristo Jesus, como Deus formou Adão, ele forma um corpo imortal do DNA do pó, um corpo incorruptível, e aí estaremos, o arrebatamento, estaremos com o Senhor. Agora, aquele pozinho que não vigiou, é claro que vai ser transformado num corpo incorruptível, como morreu, né?
diz lá Isaías que seu bicho nunca morre, para a condenação. Então é nós que decidimos. Jesus, ele diz, vinde a mim. Eu vim salvar, não vim condenar. Aquele dia num corpo daquele jeito imortal para juízo, né? Dá para lembrar até aquela música lá do Thriller, do Michael Jackson, né? E aqueles corpos tudo deformado, dançando. Vai ser um pouquinho pior, é claro, né? O Salmo 6, versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti, ó Deus. No sepulcro, quem te louvará? E lá em Eclesiastes diz que no sepulcro, para onde iremos, não há indústria, não há comércio, não há banco, não há ouro, não há joia, não há prata, não há nada. E aí as pessoas se perdem tanto com as coisas desse mundo que esquece a coisa mais preciosa que existe nela, que é o Espírito, né? E a salvação, ela é um direito adquirido já para todos. É claro, de quem quiser. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8 diz: nenhum homem, quer dizer, aqui diz mais, vamos para o PhD aí, né? Inteligência, um QI mais elevado. Nenhum homem há ou exista que tenha domínio sobre o espírito. Aqui, numa linguagem mais simples, nenhum ser humano, nenhum homem, por mais que seja neste mundo, consegue dizer assim: eu não vou morrer. Porque não tem domínio sobre o espírito. Bateu a senha, já era. Bateu a senha, já era. Por isso que a Bíblia diz: melhor é um velório que uma festa. Uma festa ali, ninguém pensa na senha. No velório, estamos olhando ali o caixão ali, o terno de madeira, defunto. Pensa assim na senha. Um dia eu vou estar ali, na horizontal. Será que a minha senha é a próxima? Tem que se pensar isso, investir no Espírito para a salvação, para a vida eterna, um lugar glorioso, um lugar maravilhoso. Que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. Quando eu for, venho buscar vocês. Corpo incorruptível, arrebatamento, coisa linda. Ali não haverá mais choro, mais problema. Vai ser coisa linda. Primeira Santa Ceia, meu Deus. Vamos pensar nisso, Igreja do Senhor. Desperta tu que dorme. Se dormisse, tá tudo bem, mas levanta-te dentre os mortos. Tem morto-vivo aí, né? Zumbi. Mortos espiritualmente. Quando levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus só esclarece quando o cristão levanta dentre o pecado. O salário do pecado é a
morte. Eclesiastes 8, versículo 8, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja. Fala, não vou morrer agora, dá licença. Nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. Quer dizer, você vê aí homens no governo com livros, né, de O Capital na mente ainda, todo mundo zumbi, né, e fazendo aquilo que Satanás faz, matar, roubar e destruir. Põe lei que meu Deus, terrível, terrível. Você vai ver aí logo a lei na Califórnia, terrível. Ela rouba tal e não pode ser preso. Mas esses homens vão dar conta de tudo que fizerem. Eles pensam que são o rei Deus na terra. Não, até eles não pode, por mais poder que tenha na caneta, na lei, não pode reter esta lei da vida, que é a morte. Só que vão para o fogo eterno, vão para um lugar terrível. Para quê? Faça o bem, né? Pense no melhor para o próximo. Isso é coisa boa. Mas Provérbios está escrito, assim como o inferno não se farta de alma, assim os olhos dos homens nunca se satisfazem. Quero mais, quero mais, quero mais. Passa por cima de tudo. Só que não passa por cima de quem? Da morte, né? E aqui diz, nem tampouco têm eles poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Você vê que não há muito essa pregação. Não se discute muito sobre esse assunto. O cientista, mas como pode um homem morto há 4 dias, que tiveram lá para ver nos anais da história, homens inteligentes, sábios, desceram para ver Lázaro, vinham de longe para ver Lázaro. Foi uma notícia que abalou a sociedade. Como pode 4 dias morto, fedendo, e chega um homem chamado Jesus e diz, Lázaro, sai para fora. Ciência não discute isso, tem medo. Tem medo. A religião não discute isso, né? Tem medo. Por quê? Porque vai ter que se curvar diante do único, unigênito Filho de Deus, a quem pertence toda a honra, glória, poder e majestade, que dá vida e vida com abundância. Versículo 44 diz, e o que fora defunto saiu. Pensou? Fora defunto saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Veja só, o maior milagre que houve. Aí a turma se apressou, em vez de aceitar a Cristo
como único e suficiente Salvador, se apressou para matar a Cristo. Para matar a Cristo. E aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco. João na ilha de Patmos, que Jesus revelou a ele que viria. Ultrapassou nosso tempo. Né? E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse trono branco é Deus, é o juízo final. Versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, ricos, pobres, pequenos e grandes, poderosos, não poderosos, com corpo incorruptível, mas os bichos saindo pelo nariz, porque Isaías diz que seu bicho nunca morre, totalmente deformado, estavam diante de Deus, mas incorruptível, não morre mais. E abriram-se os livros, olha só, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Aqui a igreja não está nesse que é o da vida. Está aqueles da grande tribulação que não aceitaram a marca da besta. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É por isso que tem um dito popular: a justiça divina não falha. É aqui, velho. Você pensou? Foram julgados segundo as suas obras. Então, nós temos que fazer obras boas, deixar as más obras. Versículo 13, por quê? Vai que você fica aí na vinda de Jesus e você consegue vencer aí, não quero a marca da besta, depois de torturado tudo, né? Aí degola, pelo menos você tem boas obras. O 13, deu o mar os mortos que nele havia. Nem o mar vai segurar o DNA de morto. Deus vai fazer reviver um corpo imortal. Jesus fez com Lázaro, que depois morreu, é claro, porque ele não recebeu um corpo mortal, mas mortal. Saiu bonitinho, novinho, cheirosinho, e Deus pensou, se o filho fez isso, o pai pega um DNA lá do mar e transforma novamente naquela pessoa, impressão digital, né? Com corpo imortal, do jeito que morreu, o espírito entra e vai ser julgado. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O versículo 14. E a morte, veja bem, a morte não é uma coisa abstrata. Ela é terrível, tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, um lugar pior. Esta é a segunda morte, quer dizer, o sofrimento eterno. E aquele que não foi achado, vou repetir, aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Juntamente com Satanás, com a prole dele, pensou? E diz a Bíblia que serão atormentados para todos sempre. Agora, para que isso? Se a salvação está sendo pregada, é um direito adquirido, que Jesus já adquiriu. É só entregar a vida ao Senhor Jesus, é só seguir Jesus, a palavra de Jesus, obedecer a palavra de Deus, que é certo. Lá você vai ver. Tudo que você vê ali é coisa certa. E para que fazer o errado?
O Apocalipse 20 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi, olha só, as almas daqueles que foram degolados, aqui é a grande tribulação, degolados, não aceitaram a marca da besta, degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vai ter o reinado de Cristo ainda aqui, 1000 anos, vai ser uma bênção, coisa linda, porque é o único reinado que vai pendurar para sempre é o reinado de Cristo, não é o reinado dos homens. Versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, sofrimento eterno. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha que coisa linda. E aí está Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Diz Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não precisa nem falar, esse versículo já fala por tudo, né? 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, preste bem atenção, aos que o esperam para salvação. Então vamos cuidar mais do Espírito, da salvação, pensar mais nas coisas que são de cima e não vacilar, porque cada um dará conta de si perante Deus. Ninguém dará conta por outro, porque a salvação é um ato voluntário e individual. Deus os abençoe. Servo de Deus Rodrigues vos diz boa tarde.